então iniciar a resolução da prova elaborada e aplicada pelo CESP, então SEBRASP, em 2021, a prova da CODEVASP. Veja, primeira questão. Considerando as normas e os princípios de direito tributário estabelecidos na Constituição Federal de 1988, no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar número 123 de 2006, julgue os itens a seguir. O microempreendedor individual, MEI, pode optar pelo recolhimento dos impostos e das contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Essa questão, ela não está na parte de direito previdenciário, não. Ela está na parte de direito tributário. Mas como está falando do microempreendedor individual, que é um segurado obrigatório da Previdência Social, na categoria de contribuinte individual, que contribui para a Previdência Social, trouxe essa questão porque também afeta ao direito previdenciário. E esse microempreendedor individual, sim, ele vai contribuir, optando por um valor fixo mensal, englobando os seus tributos federais, dentre eles as contribuições previdenciárias. Então, olha, poderá optar pelo recolhimento de impostos e das contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. No caso da contribuição previdenciária, é calculado 5% sobre um salário mínimo. Então, está correto o item desse aí. Pode conferir a resposta, certo? E agora, as questões que vieram na parte propriamente de direito previdenciário. Vamos à questão. Acerca dos princípios da Seguridade Social e do regime próprio de previdência dos servidores públicos, julgue os itens a seguir. Por diversidade da base de financiamento da Seguridade Social, compreende-se o fato de esta ser financiada por diferentes fontes, dentre as quais as contribuições oriundas dos trabalhadores, dos empregadores, dos poderes públicos e até mesmo a sociedade, que participa de forma direta ou indireta. Está correto? Está. Você pode verificar isso no caput do artigo 195. Aquele artigo que dispõe que a Seguridade Social será financiada de forma direta e indireta por toda a sociedade, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições: das empresas, das entidades equiparadas a ela na forma da lei, dos empregadores, dos trabalhadores e dos segurados, das receitas, das incidentes das receitas sobre as receitas de concurso de prognósticos e do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele o equiparar. Então, na verdade, de forma direta ou indireta, toda a sociedade financiará a Seguridade Social. Nesse caso, está correto. Sim, a Seguridade Social tem como um dos princípios que rege a sua organização o da diversidade da base de financiamento. Então, podemos marcar como correto, certo? Vamos à próxima questão. Os empregados das empresas públicas
federal são beneficiários, na verdade, federais, são beneficiários do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União. Veja, os empregados das empresas públicas federais. Olha, empregados são regidos, né, pela CLT, contrato seletista, e mais, empresas públicas pertencem ao direito privado. Sim, são da administração indireta, mas não de direito público. Esses são pertencentes ao regime geral de previdência social. São segurados obrigatórios na categoria de empregados. O regime próprio dos servidores da União asseguram, amparam os servidores públicos que ocupam cargo público efetivo da União, suas autarquias e fundações. Então, neste caso, está errado o item. Pode aí conferir. Bom? Então, pode conferir, o item está errado. Empregado, ainda que de empresa pública, de sociedade de economia mista, que fazem parte da administração indireta, são regidos pelo regime geral, na categoria de empregado. Próxima questão. Acerca da contagem recíproca de tempo de serviço, custeio previdenciário e regime geral de previdência social, julgue os próximos itens. Havendo contagem recíproca de tempo de serviço para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, esse benefício será concedido e pago pelo regime de previdência em que o segurado contenha o maior tempo de contribuição. Certo? Errado. Olha, aqui devemos observar que o examinador ora usa tempo de serviço, ora usa tempo de contribuição. Isso vai invalidar a questão? Não. E, na verdade, a contagem recíproca de tempo de serviço / contribuição é a possibilidade de haver a comunicação do tempo, né, de contribuição do regime geral para o regime próprio, ou entre os regimes próprios de previdência social. Agora, quem vai arcar com o benefício daquele segurado ou servidor é o regime instituidor, aquele que a pessoa vai estar vinculada no momento em que ele for requerer o benefício, e não o regime onde ele estiver, ou que ele estiver, o maior tempo de contribuição. Então, dizer que ele será concedido e pago pelo regime de previdência em que o segurado contenha o maior tempo de contribuição está errado, né? Será o regime a que ele estiver vinculado no momento do requerimento do benefício e com as regras daquele regime. Então, aqui eu posso dizer que está errado, tá certo? Que está errado. Mais uma questão. Para efeito de custeio do regime geral de previdência social, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados, empregados, são as mesmas alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados contribuintes individuais. Certo? Errado. As alíquotas que são aplicadas aos salários de contribuição dos segurados, empregado doméstico, trabalhador avulso, são alíquotas progressivas de 7,5%, 9%, 12% e 14%. Já as alíquotas aplicáveis ao contribuinte individual são alíquota básica de 20%,
Se esse contribuinte individual for optante pelo regime de inclusão previdenciária, ele poderá recolher por conta própria 11% sobre um salário mínimo. E se for microempreendedor individual, recolher 5% sobre um salário mínimo. Então, as alíquotas não são, as mesmas para o empregado e para o contribuinte individual. Portanto, esse item está errado. Pode conferir aí. Então, essa questão foi uma questão muito fácil. É o tipo de questão que qualquer um que tem um mínimo de conhecimento da área de custeio da Previdência acertaria. Vamos outra. Indivíduo sem vínculo efetivo com qualquer dos entes federativos que tenha sido nomeado para exercer cargo em comissão junto a órgão público federal é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social devido ao cargo que passou a ocupar. Certo ou errado? Certíssimo. E parabéns à banca que soube muito bem elaborar esse item, cada vez mais se aperfeiçoando na maneira de abordar essa situação. Poderia simplesmente colocar o segurado que ocupa exclusivamente cargo em comissão é segurado obrigatório da Previdência, do regime geral de previdência social. Mas não, preferiu elaborar melhor. Colocou indivíduo sem vínculo efetivo com qualquer dos entes federativos que tenha sido nomeado para exercer cargo em comissão junto a órgão público federal é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social, devido ao cargo que passou a ocupar, certo? Então, não só a nomeação, mas ele passou a ocupar o cargo. Então, pelo exercício do cargo em comissão, exclusivamente em comissão, não tendo vínculo efetivo com nenhum dos entes federativos, sim, ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. E mais, na categoria de segurado empregado, tá bom? Um grande abraço para vocês. Essa aula faz parte do nosso curso de resoluções de questões CESP-Sebrasp, lá no curso aprenda.com.br/Adriana Menezes, disponível se vocês quiserem escolher esse curso para treinamento quanto a essa banca. Então, fique aí para vocês verificarem a nossa didática. Um grande abraço da sua professora Adriana Menezes.